Olá, 15 de agosto de 2019, confira as principais notícias desta quinta-feira. Programa Investe Turismo Rota das Emoções vai ser lançado hoje na capital. Em Imperatriz, há menos de um mês para a liberação dos saques do FGTS, trabalhadores ainda estão com dúvidas sobre como receber o benefício. Lançado o edital da maior premiação científica do estado, o Prêmio FAPEMA. E ainda, jovens participam de ato político na capital. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. A nossa equipe está reunida, preparada para levar o melhor da informação para você que nos dá a preferência, a audiência. E obrigado mesmo, você de todo o Maranhão que acompanha sempre aqui a nossa programação, o Bom Dia Maranhão. Já tem John Coutrin falando de política, os bastidores lá em Brasília, também a política local, em destaque daqui a pouco com o nosso John Coutrin aqui no Bom Dia. Um ótimo dia aos amigos aí em Imperatriz, na segunda maior cidade, acompanhando a nossa programação. Aos amigos que nos acompanham na região dos Cocais, em Caxias, aquele abraço você acompanhando a nossa programação aí em Codó, você em Santa Inês, você que nos acompanha em Açailândia também. Obrigado pela audiência aqui da TV Difusora. Pela primeira vez, o Maranhão realiza a Semana Estadual da Juventude. Ontem, um ato político aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado. Uma plateia de jovens discutindo sobre juventude. O ato faz parte da programação da Semana Estadual da Juventude realizada pelo Estado. Significa um espaço plural das juventudes, né, para se debater as ações que o governo tem feito e consolidar também as que já existem, e no sentido principalmente de fazer com que a juventude do Maranhão seja ouvida, né? Então a semana é esse espaço. E a gente fez esse ato aqui, ele é bem plural, tem juventude de várias forças partidárias, movimentos sociais de juventude, né? E a gente apresenta um pouco do que o governo tem feito, as ações para a juventude. Integrantes de pelo menos 20 municípios do estado do Maranhão participaram do ato político que aconteceu na Assembleia Legislativa. Dainara, presidente da União da Juventude Socialista, caracterizou o evento como um avanço na discussão das políticas públicas. Todo o movimento que a gente faz hoje, e aí não tem como falar do contexto político nacional que a gente vive hoje, da desmoralização tentada, né, nacionalmente contra a juventude, em especial contra as entidades que organizam, né, a juventude, seja no movimento estudantil, seja em outro setor. Mas eu acho que qualquer movimentação que a gente faça para debater as políticas públicas de juventude é muito importante. Esta é a primeira vez que o Estado realiza a Semana Estadual da Juventude. Apesar de considerar um avanço na ampliação do diálogo com os jovens, Rafael acredita que só a continuidade dessas ações pode ser efetivamente eficaz. É necessário que esse tipo de política não seja uma política específica de um governo, mas que seja uma política de Estado investir na juventude, que seja uma política de Estado, que a gente possa ter expansão de universidades, exemplo que teve a UEMA-Sul, que se esteja uma política de Estado, lançamento de editais específicos que fomentam a pesquisa científica dentro de pequenas escolas, né, políticas que debatam empreendedorismo estudantil, que isso independa de governo. O calendário para saques dos recursos de contas ativas e inativas do FGTS começa a ser liberado no próximo dia 13. Faltando menos de 30 dias para o início dos saques, alguns trabalhadores e trabalhadoras ainda têm dúvidas de como fazer para receber o benefício. A ideia de ter um dinheiro extra em conta é tentadora. Mesmo com a notícia do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, tem gente que não sabe bem como fazer para conseguir o valor. Só tem a informação que está liberado, né? Pelo tempo que eu trabalhei de carteira assinada, eu sei que está liberado, mas não sei a quantidade nem valor, né? O saque de até R$ 500 não é obrigatório. Um calendário foi divulgado informando a data que o trabalhador pode fazer o saque. É uma liberação vista como vantagem por alguns e por outros uma desvantagem. O trabalhador fica ansioso, gera muita expectativa. Na verdade, na minha opinião, é pouco. O trabalhador poderá sacar R$ 500 de cada conta ativa ou inativa que ele tenha. Já para quem tem cartão cidadão, pode fazer o saque no caixa eletrônico. Saques no valor menor de R$ 100 poderão ser feitos nas casas lotéricas.
Já em 2020, será válido outra forma de saque, seguindo o mês de aniversário do trabalhador. O saque, embora seja um valor relativamente pequeno, até R$500, mas a nível de Brasil vai ser muito importante porque ele vai liberar mais de 60 bilhões de reais na economia. Então, para a economia que está voltando a se aquecer, qualquer injeção de valor é interessante, né? Mas é preciso atenção. Tem um período de 3 meses para sacar. Se perder o prazo, só no próximo ano. De acordo com dados do governo federal, quase 100 milhões de trabalhadores poderão sacar o dinheiro. No estado do Maranhão, serão 500 milhões de reais liberados aos trabalhadores. É importante lembrar que o saque do FGTS deve ser feito em apenas uma vez. Então, se ele tem uma dívida que ele está tendo dificuldade de pagar e esse valor vai ajudar ele ou a quitar essa dívida total ou ajudar, por exemplo, ele dar uma entrada nessa dívida e parcelar o restante, é interessante ele aproveitar essa oportunidade para sacar esse dinheiro. Você ligado no Bom Dia Maranhão, nesta quinta-feira, acompanhando a nossa programação aqui na cidade, nos vários bairros aqui de São Luís. Obrigado pela audiência, os amigos que estão chegando para o trabalho agora e acompanhando a nossa programação especial aí na Rua Grande, no centro da capital do estado. Olha, foi lançado ontem o edital da maior premiação da ciência aqui no estado. É uma grande festa da comunidade científica, o prêmio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do estado. Esse ano, o prêmio vai homenagear a professora da Universidade Federal do Maranhão, Terezinha Rego, trabalho reconhecido, inclusive, internacionalmente. Quem tem os detalhes para nós é a Nice Ribeiro, que está aqui no Bom Dia Maranhão comigo. Nice, seja bem-vinda ao Bom Dia Maranhão. Uma ótima quinta-feira para você. Obrigada, Adalberto. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Então, nessa 15ª edição do Prêmio FAPEMA, a homenagem vai para a conhecidíssima professora Terezinha de Jesus Almeida Silva Rego, a professora Terezinha Rego, que é da Universidade Federal do Maranhão, que é farmacêutica, bioquímica, com doutorado em botânica pela Universidade de São Paulo. Ela que tem 85 anos e durante boa parte da vida, né, se dedica à pesquisa científica. Uma das descobertas mais populares da professora Terezinha Rego é o chá da cabacinha, um trabalho que levou aí cerca de 20 anos de pesquisa, né, e que tem sido utilizado ativamente, amplamente utilizado no tratamento de sinusite, rinite alérgica e também de adenoide. Lembrando que o Prêmio FAPEMA é um dos mais importantes da região norte e nordeste e esse prêmio tem como objetivo valorizar, reconhecer também as ações inovadoras de profissionais, pesquisadores, inventores de comunicação com a atuação em destaque no estado. As inscrições online, elas podem ser feitas no site www.fapema.br até o dia 23 de agosto. Podem concorrer ao Prêmio FAPEMA estudantes do ensino médio, também do ensino técnico, graduação, pós-graduação, mestres, doutores, pesquisadores, inventores e profissionais graduados em comunicação social. Os ganhadores vão receber diploma e troféu oficial do concurso e também prêmio em dinheiro. O governo do estado do Maranhão destinou cerca de R$200 mil para a premiação do Prêmio FAPEMA. Os vencedores em cada categoria devem participar de uma cerimônia de premiação que deve ser realizada no dia 5, lá no Teatro Arthur Azevedo, no dia 5 de dezembro, no Teatro Arthur Azevedo. Adalberto. Obrigado, Nice, pelas informações. Está aí a Nice trazendo informações sobre o Prêmio FAPEMA. É realmente uma grande festa da ciência aqui no estado do Maranhão. A valorização dos pesquisadores nossos, desde quem faz iniciação científica, né, gente? Que é extremamente importante valorizar principalmente essa pesquisa de base, né? Então, principalmente num cenário como a gente tem hoje, com cortes de verbas anunciados aí, já executados no âmbito federal, a dificuldade dos bolsistas, por exemplo, em sobreviver, né? Dependem muito dessa bolsa para estudar, inclusive, mas a gente entende o contexto atual, percebe, né? Faz a leitura desse cenário e valoriza ainda mais essa que é a 15ª edição. São 15 anos do Prêmio FAPEMA e homenagem mais do que merecida à professora Terezinha Rego, um trabalho conhecido no mundo inteiro, uma vida inteira dedicada à ciência e de parabéns ao Prêmio FAPEMA. A gente vai acompanhar aqui inscrições. O edital saiu ontem na internet, você pode encontrar o edital e se inscrever no Prêmio FAPEMA 2019. Na hora de colocar películas fumês nos carros, é preciso ficar atento às regras para não ter prejuízos
e ser multado. Vamos ver a reportagem. Ao comprar um carro novo, as pessoas procuram logo colocar películas nos vidros. Mas o que muitos não sabem é que há regras para isso. A maioria das vezes as pessoas procuram para colocar uma película no carro por questão de estética e também por questão do nosso estado ser muito quente, e isso inibe um pouco o calor também, né? Alguns tipos são proibidos, como por exemplo o espelhado. Cada vidro do carro tem uma porcentagem correta a ser colocada. E aos que não sabem o que pode e o que não pode, é sempre bom perguntar antes. Marcelo Silva, da Polícia Rodoviária Federal, explica qual é o correto e o que fazer para não correr o risco de ser multado. Uma grande dúvida, né, do condutor é se ele pode colocar película na frente do veículo. Sim, ele pode. Tem que ter uma transmitância luminosa de 75%. Tá? Então, ele pode colocar na frente? Pode. Ele tem que observar 75%, é o permitido. Nos vidros laterais dianteiros, ele pode também colocar. Tem que ter uma transmitância de 70%. Nos vidros laterais traseiros, ele pode colocar a película lá ela tem que ter 28% de transmitância luminosa. Então, ela pode ser uma película mais escura. Tá? Bem como também no vidro traseiro. Ele pode colocar também essa película com 28%. Uma das funções que mais atrai os brasileiros é fazer com que assaltantes não saibam quantas pessoas ou quem está dentro do veículo. Existe a ideia de que uma boa película para carros, permitida por lei, pode coibir assaltos, sequestros e outros delitos. Pode ser uma faca de dois gumes essa situação, pois muitas vezes o veículo já foi tomada a posse dele antes de você entrar, né, no veículo, e com você lá dentro do veículo está o infrator. Então as pessoas que visualizarem seu veículo não verão que dentro do veículo com você tem um infrator que muitas vezes está lhe ameaçando, até com arma em punho. Cuidado com essa questão aí do fumê, você viu na reportagem, porque muita gente às vezes não, né, ao arrepio da lei, vai e coloca qualquer tipo de película, algumas com uma transparência mínima, quase você não consegue enxergar quem está dentro do veículo, isso não é permitido por lei. Qualquer blitz pode parar você e fazer você, condutor do veículo, ou proprietário do veículo, retirar a película. E, geralmente quando acontece esse tipo de situação, de abordagem, os agentes de trânsito obrigam você a fazer isso, não estão errados não, está na lei, você não é permitido e muitas das vezes você vai lá e vai ter que ter um trabalho tremendo de na hora parar o carro e ter que tirar a película que não é apropriada. Portanto, está melhor do que cumprir a lei, já coloca tudo certinho, né, para não ter nenhum problema, tá certo? Confira agora o nosso Giro de Notícias. A cultura maranhense está de luto. Morreu nesta quarta-feira o cantor e compositor Raimundo João Pinheiro Júnior, mais conhecido como Macarra. Ele estava internado no Hospital Djalma Marques, do Socorrão 1, desde o dia 13 do mês passado. Raimundo Macarra é autor de muitas composições, entre elas a música Boi de Lágrimas. A composição ficou conhecida por meio do Boi Barrica e gravada por diversos artistas maranhenses, entre eles a cantora Alcione. Raimundo Macarra será enterrado hoje, às 10 horas da manhã, no cemitério do Gavião. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que 34 apenados beneficiados com a saída temporária para o Dia dos Pais não haviam retornado até às 18 horas de ontem, prazo estipulado pelo juiz titular da Primeira Vara de Execuções Penais de São Luís, Márcio Castro Brandão. Este ano, a Justiça do Maranhão liberou 622 internos para que fossem celebrar o Dia dos Pais em casa com os parentes. Os que não retornaram até o fim da tarde de ontem, prazo limite, são considerados foragidos da Justiça. Carlos Diego Araújo Almeida foi condenado a 11 anos e 1 mês de reclusão por homicídio doloso de Laura Burnet Marão e por lesão corporal grave de Felipe Burnet Marão. Os crimes ocorreram na madrugada do dia 26 de abril de 2015, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, bairro Bequimão, após o carro do réu colidir contra o veículo em que estavam as crianças. O julgamento ocorreu nesta quarta-feira. O réu deve cumprir imediatamente a pena em regime fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade. A sessão de julgamento foi presidida pelo juiz Flávio Roberto Ribeiro Soares, que responde pela 4ª Vara do Tribunal do Júri. Em cumprimento às orientações emitidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Superintendência de Patrimônio Cultural, as edições da Quinta do Reg estão temporariamente suspensas. A programação visa, além de entretenimento e conforto, a segurança do público, por isso a decisão de suspensão é preventiva.
O governo do estado informa que está viabilizando um novo local para que a Quinta do Reggae volte a acontecer o mais breve possível. Agora vamos mostrar em tempo real o trânsito aqui na capital maranhense. A gente começa pela Avenida Jerônimo de Albuquerque, uma das maiores avenidas aqui da capital. É para lá que a gente vai agora. Imagens do Centro de Monitoramento da Secretaria Municipal de Trânsito. Olha só, o trânsito no sentido Angelim Centro, bastante carregado nesse horário, nesse trecho. Mas o trânsito vai fluindo normalmente na Avenida Jerônimo de Albuquerque. Estamos aí no bairro do Bequimão, com imagens ao vivo para você. Vamos para outro ponto da cidade agora. Vamos para Magalhães de Almeida, outro ponto da cidade. Vamos para lá? Olha só, Mercado Central, aí Avenida Magalhães de Almeida. Trânsito tranquilo por enquanto nesse momento no centro da cidade. As pessoas ainda estão chegando para o trabalho. Está muito cedo ainda, né? Trânsito tranquilo, portanto, aí neste ponto da capital maranhense. Vamos para um terceiro ponto agora, aí região Itaquibacanga. Olha como é que está o trânsito aí, no sentido inclusive do Porto, da Universidade Federal do Maranhão. Já bastante lento o trânsito, inclusive, nesse ponto. Ainda não temos informação do que está acontecendo, se há alguma manifestação. Aliás, inclusive já temos a informação aqui. Há uma manifestação em frente à Universidade Federal do Maranhão nesse momento. Por enquanto há uma concentração para essa manifestação, mas já interfere inclusive aí no trânsito na Avenida dos Portugueses. Você que está descendo agora para o Bacanga já sabe disso, né? Vai demorar um pouquinho, porque geralmente, né, o trânsito no sentido Bacanga Centro é do jeito que a gente está vendo aí, do lado esquerdo do seu vídeo. Mas à direita, geralmente o trânsito vai fluindo de forma mais rápida, mas o trânsito está lento. Atenção, trânsito lento na barragem do Bacanga, ali na entrada da Universidade Federal do Maranhão. Portanto, há essa manifestação, uma concentração para essa manifestação, deixando o trânsito, como você está vendo nesse instante, em imagens em tempo real. É mais um serviço aqui da TV Difusora, do Bom Dia Maranhão para você. Trânsito agora completamente parado, você viu na imagem aí, para quem está descendo no sentido Bacanga. Avenida Guajajaras, nesse momento, sem registro de ocorrência. Trânsito liberado aí na Avenida Guajajaras, o cruzamento aí com a Avenida Lourenço Vieira da Silva. Nesse instante, imagens em tempo real para você da Central de Monitoramento de Trânsito aqui na capital do Maranhão. Esse é o Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Você acompanhando a nossa programação em todo o estado, a gente agradece mais uma vez a audiência em todo o Maranhão. No próximo bloco, moradores de Pasto Lumiar reclamam do atendimento na área da saúde. E mais, tem as notícias de segurança também. Biel Mendes vem aí para falar sobre os assuntos da área de segurança, com destaque para uma jovem que infelizmente foi encontrada morta no interior do estado, no município de São João do Caru. Nós voltamos já já com o Bom Dia Maranhão, um instante só. Voltamos ao vivo com o Bom Dia Maranhão para todo o estado aqui pela TV Difusora. Daqui a pouquinho tem as notícias aí dos bastidores da política com o nosso John Coutrin. Já vai falar sobre, inclusive, uma votação ontem lá em Brasília. Vai falar para a gente, trazer os detalhes aqui no nosso Bom Dia Maranhão, tá certo? Nós vamos voltar a mostrar imagens em tempo real aqui na capital, gente. Olha como é que está o trânsito na Avenida Carlos Cunha. Nós estamos falando aí do bairro do Jaracati. Vai fluindo normalmente o trânsito nos dois sentidos, para quem está descendo aí para os bairros da cidade, e no sentido bairro centro também, o trânsito fluindo normalmente nesse ponto. Imagens em tempo real para você. O sol demorou um pouquinho para aparecer, mas já apareceu, já deu as suas caras por aí, né? Tem uma viatura da SMTT já, da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, já posicionada ali. Geralmente eles ficam posicionados nesse ponto, e as pessoas vindo, andando aqui para a faixa de pedestre, né, aguardando aí a parada, aí o semáforo, né, para que possam passar então nesta avenida de movimento intenso aqui na capital maranhense. Agora vamos para a Beira-Mar, vamos para lá, Rua do Egito. Olha só, movimento no sentido centro, no sentido centro, duas pistas, no caso vindo do São Francisco para o centro da cidade. No sentido contrário, uma pista liberada. Neste momento, a gente tem imagens em tempo real aí da Avenida Beira-Mar, cruzamento com a Rua do Egito. Maré está cheia aí, ó, nesse momento aqui na capital. Agora, outro cruzamento importante, a Avenida Guaxenduba, ali, pessoal que desce das Cajazeiras, o cruzamento aí, Avenida Guaxenduba, o trânsito vai fluindo normalmente. Claro que nesse horário é bastante carregado nesse ponto da cidade, já na chegada ali no centro, tá aí os ônibus passando no sentido da Praça Deodoro, subindo aquele coletivo, mas esse movimento aí é um movimento de todos os dias, né? Uma avenida aí importante também aqui da nossa capital. Vamos para o último ponto para fechar nesse bloco. Agora, São Francisco na rotatória, geralmente trânsito tranquilo nesse ponto aí, né? E é assim que a gente observa nessa manhã
Também um ótimo dia para você que está indo para o trabalho agora, você que vai para a escola acompanhando o Bom Dia Maranhão com imagens em tempo real de diversos pontos da cidade. Aí mais um ponto da cidade para você. O pessoal dando aquela corridinha ali porque o semáforo já está sinalizando, ali, indicando que vai abrir para os motoristas. Bom dia para você que nos acompanha aqui na capital, no bairro da Liberdade, aos amigos do Monte Castelo, no Maiobão, os amigos que nos acompanham aqui na Ilha de São Luís, na Raposa, em Pasto Lumiar, acompanhando a nossa programação também. Muito obrigado pela preferência, pela audiência aqui do Sistema Difusora de Comunicação. Segue sob investigação da Polícia Civil a morte de um idoso que aconteceu no município de São José de Ribamar. A vítima foi atingida com um tiro na cabeça enquanto trabalhava como vigia em uma casa no bairro do Araçagi. O crime aconteceu na madrugada, por volta das 4 da manhã. Este homem, que prefere não se identificar, ouviu o momento dos disparos. Eu escutei 2 e poucos barulhos que soam como uma arma de fogo. E nesse momento eu acordei, assustado, achando que tinha sido algum fogo de artifício, mas não. Depois constatei na manhã, por trás de uma reportagem, que tinha sido um assassinato. A vítima foi o vigilante Dimas Pereira Burgo, de 69 anos. Ele trabalhava nesta casa há mais de 10 anos. A polícia acredita que o homicídio tenha sido cometido por pelo menos 2 pessoas. Há indícios, há depoimentos de que pessoas que teriam presenciado 2 indivíduos pulando a casa da vítima, onde a vítima estava, de dentro para fora, logicamente, minutos após ouvir um disparo semelhante ao de arma de fogo. Segundo a investigação, os suspeitos podem ser estes homens gravados por uma câmera de segurança no bairro Araçagi. Eles aparecem caminhando em plena madrugada, em local e horário bem próximos de onde o crime aconteceu. A polícia acredita que os suspeitos tenham entrado aqui na casa, aqui pela lateral. O muro, como a gente pode observar, é bem baixo. E aqui na parede também tem algumas marcas que é por onde provavelmente esse grupo teria entrado aqui na casa. As câmeras de segurança da residência também registraram o momento do crime, mas devido a um problema no monitor, o gravador precisou ser encaminhado para a perícia. São essas imagens que podem ajudar a polícia não só a identificar esses suspeitos, mas também avaliar se eles fazem parte de um mesmo grupo que tem cometido crimes aqui na região. O ponto firme que nós temos é que uma pessoa morreu de forma violenta quando se encontrava no trabalho. Foi agredida por disparo de arma de fogo, que entrou pela boca e saiu no ouvido. Este é o ponto. Agora, se isto é um homicídio ou se é um latrocínio, só no final das investigações. Esta não é a primeira vez que criminosos invadem casas no bairro Araçagi. Em outro caso, uma família foi feita refém. A polícia não descarta o fato de o mesmo grupo estar cometendo os crimes. Nós sabemos que nesse último sábado houve esse incidente, esse roubo, ele também está sob investigação. Então nós não podemos descartar essa possibilidade, sejam pessoas que se valem da noite para a prática desse tipo de crime. Podem ser as mesmas pessoas, pode ser o mesmo grupo, nós não descartamos essa possibilidade. Vamos falar de segurança com Bial Mendes. Bial, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Vamos começar falando sobre um caso que terminou agora há pouco. Lá em Bacabeira, um caminhão tombou, Bial? Um caminhão tombou, o motorista ficou preso às ferragens. A Polícia Rodoviária Federal teve muito trabalho para fazer a orientação no trânsito. Agora, o que chama a atenção, Adalberto, que a PRF lançou no relatório que ligou para o SAMU e o SAMU disse que lá não seria a área deles, que eles teriam que contactar com alguém mais próximo para fazer o atendimento. Os policiais rodoviários federais acabaram entrando em contato com o Corpo de Bombeiros, que enviou uma ambulância para o local. Ainda bem que não tivemos morte, mas por conta do tombamento e por conta que o motorista ficou preso e saiu ferido, o trânsito acabou ficando lento. Ainda há pouco passavam por lá ouvintes e telespectadores aqui do Sistema Difusora e falavam que a carreta, esse caminhão carreta-tanque, ainda estaria lá no local e todo mundo que passa por lá reduz um pouco da velocidade e isso acaba provocando uma certa lentidão. Claro. Vamos falar agora sobre o caso no interior do estado, em São João do Caru. Uma jovem foi encontrada morta em um matagal
Já foi apreendido lá, inclusive, um adolescente suspeito desse crime, né, Bial? Isso, Andresa Araújo. Ela foi, inclusive, candidata a Miss Cidade, lá do município de São João do Caru. Ela que aparece aqui na tela do Bom Dia Maranhão. Ela estava desaparecida desde a última terça-feira e só ontem, pela parte da manhã, é que localizaram ela no matagal com umas fitas no rosto, estava enrolada e com uma perfuração no pescoço. O adolescente foi apreendido. No decorrer do dia de hoje, a polícia deve se posicionar e passar mais informações, porque ainda não se sabe qual o motivo que levou à morte da garota, dessa bonita jovem que postava, inclusive, muitas fotos nas redes sociais, e ela se destacava e levava o nome do município para esses concursos de Miss por todo o Brasil. Ô, Bial, vamos falar agora sobre uma ação dos assaltantes em lojas aqui na capital. Nós tivemos o caso de 2 lojas, pelo menos, no dia de ontem, que chamam a atenção. Quer dizer, eles sabem que está sendo filmado, em geral, lógico, essas lojas têm um circuito interno de segurança, mas a ousadia é tão grande que não estão preocupados com essa questão, né? E fazem essas práticas, são cometidas durante o dia, quer dizer, no horário comercial, né? No horário comercial. E em relação ali ao bairro da Coab, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, é um local bastante movimentado. Mas os elementos chegaram como se fossem clientes, entraram na loja, renderam todo mundo, tiraram todo mundo ali do centro, do local onde se vende os perfumes, onde todo mundo vai lá e testa, né, para saber o cheiro, levaram para trás da loja, fizeram raspa geral, levaram os pertences de todo mundo que estavam no local e a polícia ainda não tentou prender, ainda não tentou localizar. Ainda bem que as câmeras de segurança lá têm uma imagem boa, que dá para aparecer de forma nítida, e isso deve ajudar a polícia nas investigações. O outro caso foi das lojas americanas, aqui nessa região da Coama, onde elementos também chegaram lá e realizaram raspa geral. Levaram celulares, pertences, objetos. Alguns já Você sabe o horário? Tem informação sobre o horário? À tarde, isso por volta das 16 horas. E ali a loja fica na avenida mesmo, né? Quer dizer, um movimento intenso, ao lado, inclusive, ali, há uma rede de farmácia. Quer dizer, você tem todo um comércio, um movimento intenso acontecendo no local, mesmo assim. A loja acabou sendo alvo dos bandidos. Os bandidos continuam desafiando as autoridades, o circuito interno. E, nesse caso, a polícia conseguiu prender um suspeito na região do Parque Vitória e ontem à noite, no bairro do Maiobão, recuperou pelo menos 8 aparelhos de celulares. O tenente J. Júnior, do 8º Batalhão da Polícia Militar, enviava fotos ainda há pouco aqui para o sistema, mostrando a movimentação já lá no Maiobão. Agora, por que a polícia chegou, por que a polícia descobriu? É porque os aparelhos agora todos vêm com monitoramento, eles conseguem enviar, né, a localização de onde eles estão. E foi exatamente aí que a polícia conseguiu chegar, e tem imagens tanto do grupo que assaltou as lojas americanas como do Boticário, e no caso das lojas americanas, mostra inclusive a movimentação dele em prédios, aonde comercializariam ou onde guardariam esses aparelhos e esses equipamentos. É interessante porque você vai começar a fazer a ligação, né, de quem está roubando e para onde está indo esse produto também. É o que se espera com as investigações, né? Que a polícia consiga chegar em todo o bando, quem compra ou quem estaria já pronto para receber, para onde seriam negociados esses aparelhos. E houve também, Adalberto, a apreensão de pelo menos 3 armas brancas aqui dentro de coletivo. A polícia tem tido muito trabalho, você tem observado que essas abordagens, essas rondas nos locais mais conhecidos ou onde acontecem mais assaltos, que é a Avenida dos Franceses, região do Ipaz e também do São Cristóvão. E ontem nós mostramos ainda há pouco pelo menos 3 armas brancas que foram tiradas de circulação, que estavam com adolescentes. Obrigado, Bial. Valeu, Adalberto. Bial Mendes trazendo informações para nós aqui, ele que está apresentando de segunda a sexta, às 6 da manhã, o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. Olha, pacientes reclamam de superlotação na unidade básica de saúde do Maiobão, em Pasto Lumiar. E para piorar a situação, as obras da UPA do bairro estão paradas. Cássia precisou levar a filha na unidade básica de saúde do Maiobão e não saiu satisfeita. Demora muito. A gente vem com a criança passando muito mal e na hora demora. A demora para o atendimento não é a única insatisfação dos pacientes. Não tem medicação. O pessoal sai daí, medica eles e a gente não tem medicação. Aí vão comprar em farmácia. Muitas vezes não tem mesmo. É ruim nós marcar a consulta, que tem que ligar e eles nunca atendem. No local tem funcionado atendimentos de urgência e emergência, além de consultas com especialistas. Todos com demanda acima da capacidade, porque
Outras 2 unidades de saúde que deveriam estar funcionando no bairro estão de portas fechadas. Segundo o governo do estado, a UPA do Maiobão já recebeu um investimento de mais de R$1.400.000. A comunidade contesta o porquê da obra iniciada em 2014 estar praticamente parada. E ainda reclama da conclusão da estrutura da unidade mista, que, segundo ela, nunca foi equipada nem entregue. A Comissão de Direito à Saúde da OAB deve investigar o caso. O direito à saúde ele é um direito basilar, né? Ele é um direito constitucional, tanto a sua manutenção, sua prevenção, sua reabilitação. O cidadão ele tem que estar sendo assistido pelos entes públicos. Então, assim, o Sistema Único de Saúde ele tem que funcionar de forma ali sinérgica, de forma integrada. Então, toda e qualquer unidade, seja ela hospitalar, seja ela de mista, ela precisa realmente fazer parte desse sistema para que as doenças devam ser enfrentadas de uma forma que os enfermos eles consigam um tratamento digno, adequado, para que sua saúde seja garantida, a do cidadão de forma geral. Então, a OAB ela vai sempre atuar nesse sentido, de buscar soluções junto aos gestores, junto à sociedade civil organizada, para que possamos compreender melhor o que vem acontecendo e, dali, então, investigar melhor e, se for o caso, até mesmo ingressando com uma ação civil pública promovida pelo próprio presidente da OAB, junto com a comissão, para a gente poder resolver esses problemas que vão atingindo a sociedade. A Prefeitura de Paço do Lumiar foi procurada, mas ainda não se manifestou sobre o assunto mostrado na reportagem. Famílias de baixa renda já podem ter acesso aos benefícios de descontos e gratuidade através do Programa Nacional Identidade Jovem. Veja na reportagem de Jaqueline Teixeira. O Marcos é um dos jovens que atende todos os requisitos do programa ID Jovem, mas ainda não conseguiu ser um dos beneficiários. Ele conta que, se pudesse contar com essa gratuidade, facilitaria, por exemplo, a viagem até a casa dos pais. Para ter uma oportunidade de conhecer lugares novos, ter oportunidade de conhecer pessoas novas, de conhecimento, indo em shows, muitas das vezes com cinema, onde tem alguma reportagem interessante. A Identidade Jovem é o documento que dá acesso a vagas de graça ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual. Sim, só vale para viagens entre estados diferentes. A regra é a mesma para trens e embarcações. Ela pode colocar os dados dela pelo site, acessando a internet, ou também pode, pelo Play Store no celular, baixar o aplicativo do ID Jovem, que ela gera a carteirinha dela. A lei entrou em vigor em dezembro de 2016. Muita gente ainda não sabe que tem esse direito. De acordo com os dados da Secretaria Nacional da Juventude, dos mais de 15 milhões de jovens que podem conhecer o Brasil de graça, pouco mais de 36 mil se inscreveram. Em cada viagem, 4 vagas têm de ser reservadas para jovens que fazem parte do programa. 2 vagas em ônibus convencionais, né, que é os que dá direito a ele. Em nosso caso, aí, toda quarta-feira nós temos essas gratuidade. Nós temos 2 vagas em cada ônibus. Dia de quarta-feira a viagem. Não é que ele precisa marcar só dia de quarta-feira, ele pode vir marcar qualquer dia, mas que seja na quarta. Vamos ver como é que fica o tempo hoje na capital maranhense, também cidades do interior do estado. Começar por São Luís. A quinta-feira será de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima hoje prevista 23, a máxima 32 graus. Na Baixada Maranhense, Pinheiro tem sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite. Mínima de 23, máxima de 33 graus. Em Santa Rita, hoje, sol e aumento de nuvens pela manhã. A previsão é de pancadas de chuva à tarde e deve chover também à noite, hein? Mínima de 24, máxima de 33 graus. Vamos para mais 3 cidades aqui no nosso mapa. Dessa vez a gente começa com Pedreiras, com sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite também podem ocorrer pancadas de chuva. A mínima de 22, a máxima 34 graus. Cururupu, formação de nuvens pela manhã com chuva passageira à tarde e também à noite. Mínima de 24, máxima 32 graus. Lá em Grajaú, hoje a previsão é de sol com algumas nuvens, mas não chove. Mínima de 23, máxima
37 graus. No próximo bloco, deputados aprovam o texto base do projeto sobre abuso de autoridade, assunto para John Coutrin já já. E mais, hein? Ministro do Turismo lança programa na capital maranhense. Nós voltamos em instantes com o Bom Dia Maranhão. Voltamos já já. De volta ao Bom Dia Maranhão nessa quinta-feira, ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. O Ministério do Turismo, a Embratur, o Governo do Estado do Maranhão e o SEBRAE realizam hoje o seminário Investe Turismo, Rota das Emoções, aqui na capital maranhense. O evento vai contar com a presença, inclusive, do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. E nós vamos agora ao vivo para o local do evento, onde está a repórter Nice Ribeiro. Você, Nice. Então, Adalberto, o evento acontece aqui no Multicenter Sebrae e é realizado pelo Ministério do Turismo, a Embratur, o Governo do Estado do Maranhão e também em parceria com o Sebrae. Eles realizam o evento que é o seminário Investe Turismo, Rota das Emoções em São Luís. Esse evento vai contar com a presença do ministro do Turismo, Marcelo Álvares Antônio, durante o seminário que vai acontecer aqui. A iniciativa vai reunir também atores públicos e privados ligados à atividade turística em vários estados. Na programação está prevista a apresentação de linhas de créditos, mecanismos para auxiliar na estruturação e também na formalização de atividades turísticas na área da Rota das Emoções, que foi uma das 30 rotas turísticas contempladas pelo programa em todo o país. Os 5 municípios da Rota das Emoções e São Luís, que é um dos portais de entrada do roteiro, estão entre os 56 municípios do Nordeste que serão contemplados por esse programa, o Investe Turismo, que é desenvolvido conjuntamente pelo Ministério do Turismo, pelo SEBRAE e pela Embratur. Serão investidos em todos esses estados cerca de 200 milhões de reais. Aqui para o Maranhão está previsto um investimento de cerca de 2,3 milhões. Essa iniciativa vai levar um pacote de ações e de investimentos e incentivos também a novos negócios nas 26 regiões turísticas dos 9 estados nordestinos. Os grandes atrativos, desse roteiro da Rota das Emoções são o Delta do Parnaíba, que fica no Piauí, o Parque Nacional dos Lençóis, que é aqui no Maranhão, além de Jericoacoara, lá no Ceará. Adalberto. Obrigado, Nisso, pelas informações. Importante esse programa do Governo Federal que vai ser lançado daqui a pouco nessa parceria com a Embratur, o SEBRAE também, o Governo do Estado. A gente vai acompanhar então daqui a pouco esse lançamento desse programa aqui ligado à Rota das Emoções. São vários municípios aí de vários estados nessa rota extremamente importante como atrativo turístico, não é? Nós vamos agora à participação de John Coutrin, é hora de falar de política. Bom dia para você, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Vamos ver se a gente consegue esgotar nossa pauta aí. A pauta está extensa hoje. Está extensa, viu? Porque lá no Piauí, o presidente Jair Bolsonaro falou em varrer a turma vermelha. Mais uma frase do presidente aí para, enfim. Exatamente, Adalberto. Ontem, em Parnaíba, o presidente Jair Bolsonaro esteve ontem em Parnaíba, no Piauí, e ele voltou, claro, a se referir a governadores do Nordeste, claro, à ideologia política, ou seja, o que ele disse lá em Parnaíba? Lá em Parnaíba ele falou que o governo dele é necessário varrer o comunismo do país e ainda reafirmou e ressaltou que os governadores do Nordeste tentam separar o país. Nós pegamos, Adalberto, um pequeno trecho, só uma frase do presidente Bolsonaro, do que ele falou ontem ali na cidade de Parnaíba, no Piauí. Vamos acompanhar um trechinho. Vamos ver. Nós vamos acabar com o cocô no Brasil. O cocô é essa raça de corrupto e comunista. E aí, Adalberto, dá para comentar, né? Nem precisa. Uma fixação por essa palavra, né? A terceira vez que ele utiliza essa palavra, dessa vez para se referir ao comunismo. Apenas um simples comentário, o presidente fala em dividir o país, mas quando ele prega, né, faz essa incitação ao ódio, quando ele fala exterminar o comunismo, exterminar adversários políticos, até porque tanto o PCdoB e o PT são partidos legais,
né? Nós estamos no Estado Democrático de Direito. Ele não pode incitar a divisão no país, incitar o ódio falando que vai acabar com adversários, acabar com o comunismo. Apesar de discordar, é óbvio, ele tem todo o direito de discordar de comunistas, petistas, né? Que PT aí que governou o país, o ex-presidente está preso do PT, mas não pode, porque acaba dividindo o país e aí gerando, incitando o ódio, né? Um extremismo aflorado e exacerbado quando ele exala essas palavras aí relacionadas aos opositores. Verdade, John. Agora vamos falar de outro assunto, porque os deputados aprovaram o texto base do projeto que trata exatamente do abuso de autoridade. Esse projeto é um projeto importante, John. É importante. Houve ontem uma divisão. Claro que o texto precisa ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. O que é isso? São regras que configuram abuso de autoridade. A priori era apenas para juízes, né, membros do Ministério Público, mas ele foi aberto para todos os agentes públicos. Esse é o primeiro detalhe importante, todos os agentes públicos, não só juízes. Então, configurou regras, o que seria esse abuso de autoridade. Ele fala, por exemplo, ali de captação e lista de provas, né, que não estejam no processo, até o uso de algemas também, gravações e escutas ilegais que não estejam ligadas ao processo, ou seja, uma série de restrições aí por parte dos agentes públicos e autoridades. Esse projeto aí, na avaliação de alguns que foram contra, inibe a atuação de juízes e do Ministério Público no combate à corrupção. Então, isso foi aí rechaçado por aqueles que não concordaram. Claro, precisa ainda ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse é um projeto importante para evitar realmente com que o projeto diz, abusos. Isso, mas não pode servir também de censura, exatamente, né, das autoridades constituídas em relação à própria fiscalização, acompanhamento, controle, enfim, que faz parte, né, do Estado Democrático de Direito, e a gente tem que lembrar que é uma casa política, né? Então, e os políticos a gente sabe que estão na mira, em geral, de várias autoridades, precisam, inclusive, constitucionalmente, são obrigadas a prestar contas, gestores públicos também. Então, é preciso ter cuidado para o equilíbrio fazer parte disso. Fora isso, a Constituição também já é clara em relação a essas questões de abusos também, né? E aí fica a divisão entre juristas. Necessidade teríamos de uma outra lei para tratar do tema? Enfim, um assunto que merece o debate e que deve continuar, portanto, também na Casa Legislativa a ser debatido. John Coutrin, vamos falar sobre o estado de saúde do prefeito de Paço Lumiar, Domingos Dutra. A gente teve pouco acesso à informação, né, na verdade, desde o dia em que ele foi internado, né? Ontem a esposa do Domingos Dutra, a Núbia Dutra, em entrevista a uma rádio da capital, a Mais, ela disse o seguinte, que pela primeira vez ela falou sobre o assunto. A Núbia Dutra disse o seguinte, ela afirmou que o prefeito de Paço Lumiar, o Domingos Dutra, já está falando, já saiu da UTI, não respira mais com a ajuda de aparelhos e, segundo ela, claro, se o prefeito quisesse voltar hoje, já poderia assumir o cargo ali em Paço Lumiar. Segundo a Núbia Dutra, que é a esposa do Domingos Dutra, ela também comentou sobre a denúncia, né, o pedido na justiça dos filhos do prefeito para visitar o pai. Segundo ela estava impedindo isso porque o prefeito pegou uma bactéria por conta dessas visitações, no sentido de preservar ele, segundo ela, a Núbia Dutra, no sentido de preservar a saúde do prefeito de Paço Lumiar. Então ela deu essa entrevista ontem, aqui em São Luís, na Rádio Mais, e falou sobre o Dutra e disse que ele deve voltar em breve a assumir o comando do município. Disse que ele teve, de início, Adalberto, paralisação de um dos lados, né, do corpo, mas se recupera bem. Felizmente, são notícias boas que nós temos em relação ao estado de saúde do prefeito Dutra. Obrigado, John. Um ótimo dia para você. Obrigado, Alberto. Até amanhã. Nosso colunista de política aqui do Bom Dia Maranhão, John Coutrin, participando com a gente aqui do programa. A Unidade Regional da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, em Caxias, divulgou um balanço das cargas apreendidas na BR-316. Segundo informações da chefe da unidade da GED de Caxias, a maioria das cargas apreendidas são de alimentos, carne, leite e seus derivados. Só em 2018, foram mais de 400 quilos apreendidos. E quando a gente apreende essas cargas, a gente tem por obrigação impedir que esse alimento chegue à mesa do consumidor. E este ano de 2019, as apreensões registradas foram de cargas vivas, principalmente de suínos, devido à decisão recente do governo do estado de suspensão do ingresso de porcos e seus subprodutos no Maranhão, oriundos dos estados do Ceará e Piauí, ainda continua vigente.
por causa dos focos da doença nos estados vizinhos, popularmente chamada de peste suína. A partir do momento que ele faz o trânsito desse animal, esse trânsito tem que estar regulamentado. Então, esse animal ele tem que portar a guia de trânsito animal, que essa guia de trânsito ela dá a origem e o destino do animal, bem como a questão sanitária dele, quais as vacinas que ele utilizou, quais os exames que esse animal foi submetido, né, quando há necessidade de exames. E para a gente do serviço oficial também é muito importante por conta da rastreabilidade. Se tivermos um evento sanitário numa propriedade, a gente tem condições de rastrear de onde esse animal veio para poder tomar as medidas sanitárias necessárias. E atenção para quem é dono de imóvel no campo. Donos de propriedades rurais têm até o dia 30 de setembro para realizar a declaração do Imposto Territorial Rural. A Receita Federal espera receber mais de 5 milhões de declarações de pessoas físicas e jurídicas. Pessoas físicas e jurídicas que explorem atividade rural precisam ficar atentas para o prazo disponibilizado pela Receita Federal para o envio da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. A declaração do Imposto Rural começou a ser entregue no último dia 12, agora, na segunda-feira. O prazo de entrega vai até 30 de setembro, o último minuto do dia 30 de setembro. Estão obrigadas aquelas pessoas físicas e jurídicas proprietárias, possuidores de domínio útil ou títulos de posse de qualquer imóvel rural. Apenas os contribuintes imunes ou isentos estão dispensados de entregar o documento. A Receita Federal espera receber em 2019, no Brasil, mais de 5 milhões de declarações. Já no Maranhão, a espera é de 80 mil. Para facilitar, a Receita Federal disponibiliza o aplicativo em sua página na internet, permitindo que a escrituração seja feita de forma eletrônica. A declaração ela é digital, o programa está disponível no site da Receita para download e a entrega pode ser enviada via internet ou pode ser entregue também nos postos de atendimento da Receita espalhados pelo país. Quem entregar fora do prazo estipulado estará sujeito a pagar multa. Aquelas pessoas que não apresentarem essa declaração no prazo, após esse prazo elas estariam sujeitas a uma multa mínima de R$ 50,00, podendo chegar até 1% do imposto devido ao mês de atraso. A gente muda de assunto agora, a gente vai falar de esporte porque aconteceram ontem as finais da etapa estadual dos Jogos Escolares Maranhenses Gêmeos 2019. Nos esportes coletivos, handebol e voleibol, aí você tem imagens da premiação. No handebol feminino, quem levou a melhor foi a Escola Barbosa de Godoy de São Luís, que fez dobradinha como campeã nas duas categorias, infantil e infanto. No masculino, o Colégio Batista de Codó foi o campeão no infantil e no infanto o título ficou com o Colégio Rio Grande do Norte, aqui da capital maranhense. No voleibol feminino, você viu imagens aí, deu Santa Luzia de Imperatriz. No infantil e Univale de Açailândia no infanto. O Univale também foi campeão no infanto masculino. No infantil, a escola campeã foi a Moacir Heráclito, da cidade de Carutapera. De parabéns todos os atletas, foram cerca de 5 mil atletas esse ano que disputaram aí em várias regiões do estado os Jogos Escolares Maranhenses, a fase final que aconteceu aqui na capital dos Gêmeos, e a gente parabeniza todos esses atletas que disputaram essa importante competição. Uma competição que, ao longo dos anos, de vários anos, tem revelado atletas para o Brasil. Não é importante só para o estado do Maranhão, não, hein, gente? E que cada dia as pessoas possam entender, em especial os gestores e também a iniciativa privada, da importância que o esporte tem na sociedade, que possam investir de fato para que a gente não veja cenas como, por exemplo, constantemente a gente vê de atletas nos sinais, nos semáforos da cidade pedindo qualquer valor para participar de uma competição. Então, ligar a sua imagem ao esporte é fundamental, seja você um ente público ou privado, enfim, vamos investir mais no esporte, né? O Maranhão e o Brasil, eles agradecem com certeza. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão nessa manhã de quinta-feira, olha, começa amanhã o festejo de São Benedito. A festa é centenária e também a mais popular entre os católicos de Caxias. O festejo em homenagem a São Benedito é um dos mais antigos de Caxias. Esse ano, as comemorações na igreja, que leva o mesmo nome do santo, na região do centro histórico da cidade, completa 184 anos de tradição.
O tema da festa é: como São Benedito, somos missionários comprometidos com a justiça social e ambiental. O festejo é um grande retiro espiritual, em que as pessoas, durante aquelas 9 noites de festejo, lê a palavra de Deus, reflete, canta, louva ao Senhor e lembra também a história de uma pessoa que tanto amou e servir a Deus e aos irmãos, que foi São Benedito. O festejo em homenagem a São Benedito aqui no Largo começa a partir dessa sexta-feira, dia 16, e se estende até o dia 25 de agosto. Todos os dias haverá missas a partir das 7 horas da noite, organizadas por vários noitantes. A abertura, às 6 horas da manhã, será marcada com uma alvorada e café comunitário em frente à matriz de São Benedito. Além de missas e outras celebrações litúrgicas, também terá venda de artigos religiosos e o típico leilão para arrecadar fundos. O festejo esse ano também traz novidades, como o resgate do parque de diversões infantil. Onde a gente vai ter várias atrações no próprio parque, como o touro mecânico, né, o balão e 3 camas elásticas grandes. Então vai ser muito legal, porque o intuito é trazer a família e os filhos, após a missa, ficar aqui no lado da nossa paróquia para degustar de todos os eventos que vai ter, né? Algumas apresentações, as comidas típicas, e os filhos ficarão no parquinho. E a beleza arquitetônica das igrejas em Caxias chama muito a atenção, não é? Em Imperatriz, o Instituto Amar Mais completa 4 anos de atendimento a pacientes que realizam tratamento contra o câncer. A ONG atende pacientes do Maranhão, Pará e Tocantins. Lorival e a esposa Aldenora são hóspedes recentes do Instituto Amar Mais. Por conta do diagnóstico de um câncer na próstata em Lorival, eles saíram de Araguaína, no Tocantins, para Imperatriz. Mesmo longe de casa, a convivência em um novo estado, nova cidade, tem sido boa. O acolhimento aqui foi muito bom, mas minha esposa, graças a Deus, estamos bem atendidos. Quando tem um paciente aí que tem algum problemazinho, dá um grito, elas chegam junto. Entre acompanhantes e pacientes, são hoje 80 pessoas na casa que têm a capacidade para receber 120. Quando foi para a gente vir para cá, muita gente põe medo na gente, mas que era para alugar um cantinho para a gente ficar. Eu digo, não, eu acho melhor na casa de apoio, porque lá a gente vai se sentir bem melhor. Na casa são acolhidas pessoas dos municípios próximos à Imperatriz e também dos estados do Pará e Tocantins. O período de permanência na unidade é de no máximo 60 dias, de acordo com o tratamento. Em 2006, o Amar Mais era uma associação, mas com o tempo, como o Imperatriz foi se tornando uma referência no tratamento oncológico, foi vista a necessidade de transformar a associação em um instituto, que hoje completa 4 anos de existência. Semanalmente são lançadas campanhas de arrecadações para que os pacientes continuem recebendo os suprimentos. Se o nosso estoque está baixo, a gente começa a fazer campanha. Então, como o frango é um dos principais alimentos do paciente oncológico, ele só pode se alimentar de carne branca, então, a cada semana, se o estoque está baixo, a gente começa a fazer uma campanha de frango e realmente a gente consegue, porque a sociedade é muito solidária com nossos pacientes. Desde a criação, já foram mais de 3.000 pessoas que passaram pelo Instituto. Vamos mudar de assunto. A Superintendência de Investigações Criminais, a SEIC, e a Superintendência de Combate ao Narcotráfico, SENAC, realizam nesse momento uma operação na região da Vila Conceição, Altos do Calhau e aqui em São Luís também, hein? A operação é de combate ao tráfico e roubo a bancos. A polícia ainda não divulgou maiores informações, mas uma coletiva de imprensa está marcada para o início da tarde. Mais detalhes você confere no nosso portal MA10 e nos nossos telejornais. Bom Dia Maranhão termina agora, amanhã é sexta-feira, vamos falar de música, falar da cena alternativa musical, inclusive, porque no final de semana tem um festival de música que acontece aqui, muito legal. A gente vai falar sobre isso no Papo de Cultura amanhã. Outras notícias você confere no nosso portal MA10, fique ligado na nossa programação. Amanhã a gente se encontra às 7 da manhã em ponto para mais um Bom Dia Maranhão. Até lá!